Boa tarde, meus queridos! Tudo bem com vocês? Como vão? Meus amados, dia 1º de setembro e eu quero aqui reagir à notícia mais comentada no Brasil nesse final de semana. Aonde quer que você vá no Brasil, nas padarias, vai jogar bola com os amigos, vai no shopping, na praça de alimentação, você vai, na fila do caixa eletrônico, você vai na feira comer um pastel, está lá esse assunto. A suspensão do X aqui no Brasil. Puxa, Malaguês, suspender o X? Ah, não. Como que eu vou comer aquele X bacon agora, que eu tanto gosto? Como que eu vou comer aquele X salada, aquele X tudo, aquele X calabresa, aquele X churrasco, como diz os carioca, arrastando o S? Como que eu vou saborear o X na padaria do Joaquim? Queridos, pode ficar tranquilo que ainda não suspenderam o seu X salado, o seu X bacon. Mas o que suspenderam foi a ex-conta do Twitter, o X aqui no Brasil. O Alexandre de Moraes suspendeu o X. A gente vai ver a reportagem e depois eu tenho uma mensagem muito séria, que é um alerta para você. Queridos, a reportagem que saiu, que está sendo comentada aí nas padarias, nos bares, nos jogos de futebol com os amigos, essa aqui. Se liga. Vamos lá, Débora. A informação é que o ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão imediata, completa e integral do funcionamento do X Brasil Internet Limitada. Informação que a Luísa Martins chega com a gente para trazer aqui. Essa reportagem saiu na CNN Brasil. Venceu o prazo de ontem, a partir das 8h07 da noite, para que o X indicasse o seu representante legal no Brasil, Luísa. E agora você traz a informação da suspensão imediata, completa e integral do X. Luísa Martins. Exatamente. Yuri, Débora, chegou há pouco, o Supremo Tribunal Federal divulgou aqui a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele que já havia ameaçado, de fato, suspender a plataforma caso o X não indicasse um representante legal para atuar aqui no Brasil. O X afirmou que não ia cumprir a decisão, de fato não cumpriu, e aí com isso a ameaça, digamos assim, foi cumprida e o ministro determinou a suspensão imediata, completa e integral do funcionamento do X. Esse é o motivo no Brasil, da suspensão do X aqui no Brasil. A gente lê a decisão já ao vivo aqui, não deu tempo de ler muita coisa antes. Mas fala que, comunicando o presidente da Anatel para que faça todo esse trâmite para notificar as operadoras de internet para o cumprimento dessa decisão. Há uma questão interessante também, Yuri, Débora. O ministro Alexandre, ele intima para cumprimento em 5 dias o Google, por exemplo, para que insiram obstáculos tecnológicos que inviabilizem a utilização do X em caso de haver alguma burla, Há aquela possibilidade de usar via VPN, de haver um drible aí para que se possa... Pode ver que ele se cercou de todos os lados, para ninguém acessar o X aqui no Brasil, até pelo VPN. Realmente a operação do X no Brasil fique indisponível o mais rápido possível. Eu estou tentando... A aplicação, aí tem aqui um outro ponto, aplicação de multa diária de 50 mil reais. Até aí. Até aí. E a gente vai reagir a essa notícia da suspensão do X aqui no Brasil. Pois bem, meus amados, o que você pensa em relação a isso? O que você, olhando essa notícia, pensa, quando vê que suspenderam o X aqui no Brasil? Ah, Malaguês, você viu ali na reportagem, O Musk não quis lá cumprir o mandamento, de deixar um representante aqui no Brasil, não cumpriu. E o Alexandre de Moraes foi lá e determinou. Eu concordo com ele, eu concordo. Se você concorda com o Alexandre de Moraes, deixa aqui deixa aqui nos comentários a sua opinião. Agora, se você não concorda que o Alexandre de Moraes fez, deixa aqui nos comentários o que você pensa em relação a isso. Pois bem, queridos, antes de trazer aqui a minha opinião, eu quero aqui te falar para você, que muitas pessoas no Brasil, elas usam o X como empresários, pessoas públicas,
artistas, políticos, tanto de esquerda como de direita, usam essa conta, né, no X, para trazer ali a sua opinião do que está acontecendo no local onde eles estão morando e no Brasil e no mundo inteiro. Só que isso que aconteceu vai trazer consequências terríveis sobre o Brasil. Não é apenas uma continha na internet, porque no X foi revelado muitas coisas, né, que aconteceram aqui no Brasil, a qual o povo não sabe, mas está lá a verdade, né, do que aconteceram durante as eleições aqui no Brasil e tantas outras coisas. Então, para você ver que isso vai dar muito pano para manga ainda. Mas eu quero te dizer que isso que está acontecendo só tem uma frase para resumir. Estão tentando, né? Estão brigando para tirar a minha e a sua liberdade de expressão. Você não pode mais, aqui no Brasil, infelizmente, numa rede social, trazer a sua opinião, né? De trazer a verdade no local onde você mora. Porque as pessoas, né, que são mimizentas, ai, não pode falar isso, ai, não pode falar dessa forma, né? Estão aí censurando, trazendo, né, a ditadura sobre o nosso país. E se há um ditador nesses dias sobre o Brasil, ele se chama Alexandre de Moraes. Aqui eu não tenho medo de falar a verdade. É isso que está acontecendo. Estão aí tentando, de várias formas, de trazer, de calar a boca do povo brasileiro, de tirar a nossa liberdade de expressão. E isso, queridos, vai refletir muito na nossa vida. Estão começando aí, né, pela internet, para regular as mídias, para regular a internet. Só que isso vai muito mais além. Te digo, porque isso é uma guerra espiritual e muitos não atentaram para isso. Lá no Antigo Testamento, narra a história do rei Acabe. E ele casou com uma mulher chamada Jezabel. E Jezabel, ela começava a manipular o rei Acabe para administrar, para governar a Israel naquela época. Ela manipulava. E muitos profetas naquela época, né, se corromperam a Jezabel com medo de Jezabel. Só que Deus levantou um homem chamado Elias. E Elias não se curvou para as ameaças de Jezabel. E ele pregava a verdade, denunciava a verdade no mundo espiritual. E Deus deu graça e Deus deu vitória para Elias. Houve até perseguição contra Elias, mas Deus deu vitória. Queridos, se você ainda não acordou, acorda enquanto ainda é tempo. Porque se suspenderam o X aqui no Brasil, para suspender as igrejas, é muito mais fácil para eles. Vai ser muito mais fácil. Vai ter lá um representante do governo assistindo o culto. E se o seu pastor falar mal contra o governo, as portas vão ser fechadas. E te digo mais, ainda ele vai pedir, né, o governo vai pedir para que o seu pastor fale bem do Lula molúsculo, né, do Nine. Vai pedir para falar bem, que ele é um santinho. Ele é a alma mais justa, né? É o governo do amor que está regendo o nosso país. Ele é santinho. Ele é justo, né? Não existe uma alma mais justa aqui no Brasil se não for o Nine. Eles vão perseguir a igreja. Eles vão perseguir a igreja, né? Queridos, se tem um inimigo do cristianismo, se chama comunismo, a qual estão já instalando aqui no Brasil. Não está aí 100%, mas já vão se encaminhando, como você pode ver, né? Como você viu aqui. Tira aí a liberdade de expressão, coloca a mordaça na boca do povo.
como tentado fazer com Elias lá no Antigo Testamento. Jezabel, ela manipulava. E infelizmente aqui no Brasil, quem manipula a política, né? Quem tem o espírito de Jezabel é o Moraes. Você sabe do que eu estou falando. Então fica aqui o meu alerta. Dia 7 de setembro agora tem a manifestação, né, pedindo o impeachment de Alexandre de Moraes aqui no Brasil. Vá. Não se cale. Não se cale diante de situações. Ai, Malaguês, eu sou o mais fraco. Não. Queridos, vamos se unir e vá para a rua. Vá para a rua brigar pela sua liberdade de expressão. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Da mesma forma que Elias foi perseguido e viveu uma guerra para que tentaram calar a sua voz, a igreja brasileira também ela vai enfrentar isso se nós não se posicionarmos, se nós não tivermos uma posição. Nós temos que sair. A igreja tem que acordar, porque isso é uma guerra espiritual. Nós temos que orar para que essas potestades, elas caiam por terra no nome de Jesus. Elas caiam por terra no nome de Jesus e nós podemos, né, viver a liberdade ao qual nós estamos ainda vivendo no Brasil. Ainda vivendo no Brasil. Muitas pessoas não dão valor na liberdade. Só vão dar, como diz um velho ditado, só vai dar valor depois que perde. Eu não quero perder para dar valor. Eu sei do valor da liberdade. Até mesmo para fazer um vídeo como esse. Então, se desperta. Se desperta. Porque isso é um cumprimento de uma profecia de um profeta, qual diz que tem um dragão vermelho sobre a nossa nação e tem um homem regendo esse dragão, né? Comandando o dragão, manipulando. E você sabe, né, quem é o dragão vermelho e você sabe quem é esse homem que está aí com o espírito de Jezabel, né, manipulando a tudo e a todos. Então, abre o teu olho, não se corrompa, não se curve, seja como Elias e aqueles profetas que não se curvaram ao sistema naquela época. Apenas faça o seu papel, apenas ore. Nessa profecia fala que haviam servos de Deus atirando flechas, que são as orações, e esse dragão caiu. Nós estamos em guerra espiritual. Muita coisa que acontece no nosso país é reflexo do mundo espiritual que está sobre a nossa nação. E a igreja brasileira tem que se levantar, parar de se corromper. Tem que se levantar uma igreja sólida, uma igreja que honra os seus valores, que honra os seus princípios e não se vender, não se corromper, para que possa combater esse dragão, né? Queridos, a última barreira é a igreja. E eu falo para você que as portas do inferno, elas não podem prevalecer contra a igreja aqui no Brasil. Amém? Que Deus te abençoe. Deixa aqui nos comentários o que você pensa em relação a isso. Saiba o que está acontecendo. É uma guerra espiritual, a qual nós temos que tomar posição. Nós temos que agir, né, do que está acontecendo no nosso país. Amém? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.